Olá, boa tarde a todos, boa tarde a todas que vão acompanhar aqui conosco essa live especial com o professor e advogado Eduardo Lacerda, o irmão de OAB que eu ganhei aqui na seccional de Mato Grosso. Hoje, fazendo parte do projeto Eu, Você e o Direito, nós vamos dialogar sobre os crimes de trânsito e a sua repercussão na esfera penal e civil. Então, são dois advogados, dois professores aqui trabalhando essa temática com vocês durante o decorrer desse horário, né? Lembrando que nós temos 1 hora de live aí desse grande bate-papo, e além do grande bate-papo aqui que vocês podem acompanhar online, ao vivo, e a gente ir dialogando, todas as lives que são realizadas pelo projeto Eu, Você e o Direito, realizado aqui toda quarta-feira às 17 horas do horário de Brasília no meu Instagram, são disponibilizadas no canal Professor Palomares do YouTube. Então, se você não se inscreveu ainda no nosso canal do YouTube, corre lá, se inscreve rapidinho, porque tem muita live bacana, tem aula bacana, gratuita para você lá, conteúdos jurídicos, sem juridiquês, para você entender, vai fazer bem para a sua vida, fazer bem também aí para a sua advocacia. O professor Lacerda já entrou aqui. Vamos ver, tá dando que Eduardo não pode participar. Eduardo, você tem que me chamar para participar aí, tem que dar a opção de chamar. Vamos ver, vamos aguardar aí você com essa solicitação, né? Tem duas carinhas aí embaixo, geralmente você clica nela e solicita, eu dou o ok e você entra, tá? Então a gente tem aí a missão hoje, né? A missão hoje de trabalhar crimes de trânsito e a repercussão dela aí na situação, na esfera civil e na esfera criminal. Lembrando também, como eu estava falando do canal do YouTube, lá vocês vão poder gozar de várias informações de algumas lives que já passaram, como por exemplo, o mero aborrecimento tem valor, advogado Salomé aqui, meu grande amigo e guerreiro de batalha consumerista, né? Exímio advogado e também combatente. Do mesmo, né? Então vamos lá, porque eu cheguei a raspar a cabeça, acho que essa pandemia mexeu um pouco com o meu psique, e aí a gente fez isso. Tá lá ele, o cara mais bonito, professor mais elegante do campus Unic Pantanal, né? Então, Meu colega de profissão. eu não sei mexer nesses negócios direito, né? Estamos aprendendo junto, também estou aí nessa árdua missão de aprender. Vamos aumentar o volume aqui. Tá ótimo. Tá fazendo muito barulho? Tô ouvindo. Você está me ouvindo bem? Tá fazendo muito barulho o ar-condicionado? Não, tô ouvindo. Tá tranquilo? Tô ouvindo, sim. Uhum. Então vamos lá. Primeiro, fazer a sua apresentação, Eduardo. Eduardo é um grande amigo. Nós nos conhecemos à época na militância árdua lá da OAB, né? Eu estava, à época, presidindo a comissão dos juizados especiais, depois comissão de defesa do consumidor. E o Eduardo, por sua vez, estava na Jovem Advocacia, depois conselheiro estadual. E a gente teve aí grandes embates juntos em prol da classe dos advogados, com muito me orgulho de ter conhecido aquela época. Além disso, depois, pela vida, a gente acabou se tropando, né, vamos dizer assim, tropicando na docência, e hoje nós somos colegas lá da Unic Pantanal, né, a instituição que a gente carrega como nosso sobrenome com muito carinho, e do qual eu indico a todos que estão nos assistindo aqui. Isso não é merchan, não tem pagamento, não tem financiamento aqui, ninguém está pagando nada para nós para a gente falar isso, mas porque a gente veste a camisa mesmo e tem muito orgulho de pertencer à família Unic Pantanal. Então, Eduardo Lacerda, meu irmão, advogado e professor, a palavra é sua. Eu tô olhando aqui no fundo, fala mais. No seu fundo tem um boneco do Dragon Ball, né? No meu tem ali né? Será que a gente vai falar alguma coisa séria sobre direito aí ou não? E outra, né? A gente vê os doutrinadores todos com aquela. Tem uma livraria, né? Uma biblioteca inteira atrás, assim, dos caras, tudo bonitinho, organizado. Eu tentei dar uma organizada aqui, mas não teve jeito. Isso aqui é o meu escritório de casa, né? Então ali no fundo eu coloco todas as minhas
os meus bugigangas. Bom, eu fico muito feliz pelo convite, professor, né? Professor e amigo. Eu estou ouvindo um chiado, você está ouvindo ou não? Será que é meu? Deve ser o meu ar-condicionado. Pera aí. Deixa eu colocar ele no silêncio aqui. Aí, vamos melhorou. lá. Melhorou. Eu estava Diga aí. ouvindo um chiadinho. Para mim, aqui estava dificultando um pouco. Certo. Eu fico muito feliz pelo convite. Eu venho acompanhando o seu trabalho aqui. Essa é a primeira live que eu faço no Instagram. Eu tinha feito uma anteriormente com o Mário Neto e com o doutor Luiz Rabanedo, né? E me sinto honrado pelo convite e falar alguma coisa para vocês com relação aí a crime de trânsito e também sobre responsabilização penal, né? Porque isso é uma situação que todo mundo está... Civil e penal, né? Uma situação que todo mundo tá sujeito, pode acontecer com qualquer um, então acho legal a gente poder tirar algumas dúvidas aí com relação a isso, né? Com certeza. Lembrando que na questão do trânsito em si, né, Eduardo, nós temos crimes, temos infrações, né, que são bem diferentes na questão do tratamento que vai ser dado para as ocorrências que vêm diretamente aí de acidentes de trânsito, né? Ou até mesmo nem sempre acidentes, mas alguma falta, né, do dever administrativo que consta lá no Código de Trânsito brasileiro, né? Então, é importante a gente fazer essa diferenciação no início do nosso diálogo, porque senão muitas vezes a pessoa já vai achar que qualquer situação é um crime, né? Aqui a gente não fala só para advogado ou para estudante de direito, aqui a gente fala para empresário, fala para gente que não estuda, que não faz nada, que só vive do ócio, outros muito ocupados, mas são de outras ciências, né? Então, é importante a gente trabalhar essa diferença. Com certeza, né? Nem toda infração penal, tá falando nisso, o Dr. Thiago França, ex-presidente do Detran, acabou de entrar, né? Ele, acho que entende melhor que ninguém, foi meu colega assessor de trânsito do Detran, assessor jurídico do Detran. Aproveita e conta um pouquinho da história aí. Eu fui assessor, comecei a advocacia no Detran, né? Fui advogado do Detran de 2008 a 2012, como assessor jurídico. E ali eu desenvolvi um interesse por esse assunto trânsito, né? E juntamente com o Thiago França, e depois levei isso para a academia. Hoje em dia trabalho mais essa questão, o que me gera curiosidade é justamente a questão dos crimes de trânsito, principalmente esses crimes mais pesados, como homicídio, etc., né? Mas realmente isso que você disse é verdade, Dona Marisa. Não é toda infração de trânsito que é crime, né? Primeira coisa, você tem a infração ali de trânsito que nem sempre vai ser também uma infração que vai envolver um crime, né? Então, nem toda a infração que você comete, quer dizer, a regra é que uma infração que você comete geralmente não é crime, mas em algumas situações pode acontecer ali de você tipificar a partir do artigo 302 ali do Código de Trânsito, né, os crimes em espécies cometidos na direção de veículo automotor, né? E aí que a gente entra, principalmente. Sim, com certeza. Essa tipificação, Eduardo, ela vem de forma expressa aí no Código de Trânsito, Sim. ou são legislações esparsas que a gente tem que fazer a construção? A maioria dos crimes de trânsito, principalmente, estão aqui previstos no próprio Código de Trânsito, né? Ele começa aqui no artigo 302 e segue, né? E no próprio Código de Trânsito você tem também as infrações de trânsito, né? Que são a maneira como ela é autuada, etc., né? Então, muito embora existam, sim, leis esparsas que você pode encontrar algum assunto atinente a trânsito, a grande maioria está prevista no Código de Trânsito, inclusive as infrações e os crimes, né? Entendi. Então, vamos lá. Você é o professor hoje. Estamos aqui todos ouvidos. Aí depois as consequências cíveis, se eu puder dar o meu pitaco, aí a gente entra na parada aqui contigo. Eu tinha um tema para falar, Palomares, que eu acho bem interessante e eu gostaria de puxar um pouquinho para esse assunto, que é com relação aos homicídios, né? Que são cometidos na direção de veículo automotor, né?
esses homicídios, existe uma ideia de que sempre que é um crime que envolve morte no trânsito, isso é levado ali para a questão de que meu filho está gritando aqui no fundo. Vocês estão ouvindo ou não? Não, fica tranquilo. Tá chorando. Mas independente, nós estamos em casa. Nós estamos em casa. Deve atrapalhar um pouquinho o raciocínio. Né? Mas, principalmente com essas questões de crimes, do crime de homicídio, vejo muito, principalmente quando se envolve essa questão de embriaguez, uma necessidade da sociedade em punição, né? E aí, de vez em quando, aparecem alguns casos que a gente olha e fala, epa, isso aqui realmente tinha uma embriaguez ao volante, mas está com cara de ser homicídio culposo, né? E o culposo vai para dentro do Código de Trânsito, né? Enquanto o doloso, você vai ali buscar a tipificação no Código Penal. Mas a primeira coisa que é interessante a gente desmistificar, quando se fala num crime culposo, principalmente o homicídio, a gente não está falando aqui em nenhum tipo de inocência. Pelo contrário, né? Um crime culposo, eu acho que ele é até mais chocante do que um crime para a pessoa que comete, né? Do que um crime doloso. Porque o crime doloso, pelo menos, você tem vontade de cometer, ou então, pelo menos, assume o risco de cometer. O crime culposo, não. Você não queria cometer e, por agir ali com negligência, imprudência ou imperícia, acaba que comete o crime. Só que a sociedade em si, ela tem uma ideia de que quando nós tratamos de culpa, nós estamos tratando de inocência. E não é isso, né? Um crime culposo, ele realmente é crime. E é reprovável. Tem que ser punido por isso. Só que você tem que punir dentro da lei, dentro daquilo que ele foi realmente, o que realmente aconteceu. Então, o que a gente precisa enxergar? O que é um crime culposo? Um crime culposo é aquele crime que a pessoa, não querendo o resultado, nem assumindo o risco, age ali com imprudência, negligência ou imperícia. Ou seja, ele não age com os deveres de cuidados objetivos que toda pessoa deve ter, né? E por agir com imprudência, negligência e imperícia, acaba que comete um crime, tá? Eu não vou utilizar exemplos daqui de Cuiabá, até para não ficar polêmico, né? Sim, Cuiabá é uma cidade que tem um tamanho até pequeno, né? Para evitar ali, eu conheço, tal coisa. Mas, principalmente, quando uma pessoa comete um crime estando embriagada, isso não vinha a falecer a pessoa, ou seja, vinha atropelar alguém e matar, isso não quer dizer, claramente, como se vê aí nas redes e principalmente nessas reportagens, que o crime é um crime doloso, tá? Para você falar em dolo eventual, e eu preciso fazer um pouquinho dessa diferenciação, o que é uma culpa e dolo eventual, né? Por quê? Porque o crime doloso, aquele que há intenção, você ou tem a intenção de cometer o crime ou você assume o risco em cometer. Isso seria um dolo eventual, como se eu tivesse falando assim, eu até estou prevendo que o resultado pode acontecer e eu não estou nem aí se ele aconteceu ou não, né? E mesmo assim pratica a conduta. Geralmente, quando há um crime de homicídio envolvendo ali a questão de trânsito e também embriaguez, as pessoas tendem a achar que isso é algo em que ela quis fazer ou assumiu o risco de fazer. Eu não vou entrar na seara de cada um, não é essa que é a questão, né? O que você acha ou não acha. Mas os entendimentos dos tribunais hoje em dia dizem o seguinte: um homicídio na condução de um veículo automotor que seja cometido com embriaguez, é necessário que se verifiquem todas as circunstâncias de como esse crime aconteceu para saber se estamos falando de um dolo eventual, ou seja, o cara não estava nem aí para o resultado e assumiu o risco de produzir, ou se estávamos falando de culpa, tá? Então, por si só, você cometer um crime, um homicídio, na direção de veículo automotor, não quer dizer que você está cometendo necessariamente um crime doloso. Outras circunstâncias devem ser analisadas, tá? E aí a gente vê qual é o tipo de punição. Só para lembrar uma coisa aqui para vocês, eu vou pegar o artigo aqui no Código de Trânsito. Enquanto você pega o artigo aí, quero dar um salve para a rapaziada que entrou aqui. Nós estamos tendo uma audiência de peso.
Tem aqui Dr. Ubirajara Galvão, meu sócio, fundador lá do escritório, Galvão e Palomares. Temos aqui o presidente da comissão dos jovens advogados da OAB Mato Grosso, Dr. Pedro. Grande Pedro, sensacional advogado, esplêndido presidente aí da Jovem Advocacia. Pedro conviveu comigo já na comissão do Jovem Advogado desde a época que eu era presidente, né? E aí passou para o Mário Neto, a presidência, e agora veio o Pedro. E eu não tenho... E está fazendo um trabalho esplêndido, né? E eu quero até falar isso, porque o bom é quando você vê que os presidentes são melhores que você. Então eu saí da presidência da comissão, veio o Mário Neto, que foi melhor que eu. E agora está vindo o Pedro, que está sendo melhor que o Mário. Então, parabéns aí pela condução, por todo esse brilhantismo que ele conduz à Jovem Advocacia. Ele é uma pessoa que eu nutro um carinho especial e eu gosto muito. Um abraço em vê-lo aqui, Pedro. Ele é fenomenal mesmo. E o último aqui, doutora Renata Avalém, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Goiás. Gente boníssima, intelectual, pessoal de peso na nossa live. E a minha amada e estimada esposa também está aqui. Ela que está cursando também. É sua aluna, isso, exato. E ela está aqui prestigiando a nossa live também. Legal, mano. Temos prova aí já, né? Na semana que vem, começa as avaliações, né? Mas a Mari... Vamos lá. Só falando aqui, ó, quando eu falo em homicídio culposo, você vai pegar o Código de Trânsito, no artigo 302, e lá no parágrafo 3º, já há uma qualificadora em virtude da embriaguez, né? Então, se você comete um crime embriagado, né, mas estando ali, não tendo assumido a consequência, o risco, ou seja, não tendo assumido o risco de cometer o crime, ou seja, não sendo doloso, né, já há uma qualificadora que diz que, aqui, ó, a pena para um homicídio culposo, daquele que comete um crime de homicídio embriagado, a reclusão de 5 a 8 anos. Então, não é uma pena branda. Não é uma pena branda. Se você pegar um homicídio doloso normal, a pena vai de 6 a 20. Né? Então, o legislador já trata com a seriedade que o crime deve ser tratado. Né? O fato de você não ter a intenção ou não ter assumido o risco, não quer dizer que você não cometeu uma conduta reprovável que deva ser ali... Deve ser condenado, ou seja, que você deva ser reprovado e condenado a alguma coisa. Mas você tem que ser condenado naquele crime que você comete. Então, eu gostaria de fazer essas observações, tá? Que quando a gente fala em culpa, principalmente envolvendo ali embriaguez ao volante, a gente não está falando em não punir o sujeito, não é isso, mas apenas punir de acordo com aquilo que a lei manda, tá? Então, essa análise tem que ser feita com cuidado, com menos paixão e mais técnica, mais ciência, vamos falar assim, igual o nosso Mandetta fala, né? Concordo. E Eduardo, nessas situações aí que ocorrem, tanto o homicídio, né, quanto também a questão de lesões corporais, né, provenientes de acidentes de trânsito, que podem ser considerados crimes dolosos, culposos, etc., né? O culposo está no CTB e os dolosos vão estar no próprio Código Penal. Nós temos aí a possibilidade de haver excludentes de responsabilidade nesses tipos de crime. Sim. E como que a gente conseguiria demonstrar fácil aqui excludentes de responsabilidade nesse sentido? Excludente de licitude seriam todas aquelas excludentes previstas no Código Penal, né? Legítima defesa seria difícil de você enxergar, né? Mas é possível, né? Uma legítima defesa, não estou conseguindo imaginar um caso aqui, mas o estado de necessidade, né? E existem situações que excluem o crime em si. Por quê? Para o crime ser culposo, você tem que ter uma conduta imprudente. Quer um exemplo legal que eu acho interessante? E até falo isso algumas vezes. Lembra do jornalista lá do Boechat? Né? Ricardo Boechat. Né, morreu no acidente de helicóptero. Né? Se você vê o acidente ali em si, você percebe que há uma tentativa de um pouso forçado na rodovia. Então ele tenta pousar e um caminhão passa por cima. Não dá para falar que esse caminhoneiro cometeu um crime, né? Até porque quem imagina que vai vir um helicóptero do teto ali e vai
acabar passando na frente. Então, algumas situações você tem, não existe crime, né? Mas sim uma fatalidade. Por exemplo, você está andando ali na Avenida do CPA, uma velocidade compatível com o local, né? Não está falando no celular, está prestando atenção. Para um ônibus, está cheio de carro estacionado ali irregularmente. Vem uma pessoa, sai por trás do ônibus e passa na frente do seu carro, pô. A pessoa vem a ser atropelada, isso é o quê? Acidente. Mas não. Então, para você ter um crime, você precisa de dolo. O que é dolo? Vontade de cometer. Ou então assumir o risco de estar cometendo. Se não tem dolo, a regra é que não tem crime. Só vai ter crime culposo quando a lei prever a conduta culposa. Por exemplo, num crime de homicídio, há essa previsão. Só que uma conduta culposa, diferente do que as pessoas pensam, não é só o fato de não querer. Você tem que não querer e, além de não querer, agir de maneira sem respeitar ali os deveres objetivos de cuidado, que seja negligência, ou não faz algo como deveria fazer, imprudência, que você é uma pessoa afoita, então um excesso de velocidade, alguma coisa nesse sentido, ou imperícia, que está mais envolvido ali para as questões profissionais, né? Um erro técnico, alguma coisa nesse sentido. Então, nem todo acidente de trânsito gera um crime. Pode até gerar uma infração de trânsito, e se for partir ali para uma questão que envolve, por exemplo, uma lesão corporal e uma morte, a primeira coisa que tem que verificar é se há dolo. Beleza, há dolo? Então pode ser que tenha crime. Não há dolo, não houve vontade nem assunção do risco. Então vamos ver se aquela situação permite uma conduta culposa. Se houver a modalidade culposa estabelecida em lei, agora nós vamos ver se aquilo é um caso de estabelecer uma conduta culposa, né? Houve ali uma ação ou omissão que gerou um resultado não quisto, não querido, né? Tem um nexo de causalidade entre essa ação e essa omissão e o resultado que aconteceu, né? Existe ali uma previsibilidade objetiva, ou seja, era normal, era possível você enxergar que se você não tomasse os cuidados, esse resultado poderia acontecer? Sim. Então aí a gente tem uma conduta que a gente pode enquadrar como culposa. E um crime culposo é crime. É isso que eu quero deixar aqui para vocês. Tem pena e deve haver a condenação. Quem responde por crime culposo está respondendo por agir de maneira afoita. E tem que responder que tem que ser condenado. Mas porque cometeu. Porque gera muita confusão, né, Eduardo? Exatamente. O pessoal confunde muito. O cara é trabalhador, atropelou sem querer. O cara é trabalhador, ele causou um acidente, como se o trabalhador ele não fosse possível agente aí de causar dano alheio. Né? E essa confusão a gente vê diuturnamente nas salas de aulas, nas rodas de conversa em bares, em shopping, na família, e é muito difícil tirar esse pensamento leigo, vamos dizer assim, impregnado a todos, né? Então, assim, eu dirijo, você dirige, eu sou pai, você é pai, nós temos nossas famílias, mas a partir do momento que eu causo um acidente de trânsito, eu assumo a responsabilidade de essa minha conduta. Se a minha conduta... Exato. Se a minha conduta foi culposa ou foi dolosa, as circunstâncias do processo, as provas é que vão decidir. Né? Mas isso não vai descaracterizar que eu sou um pai de família, que eu sou trabalhador, entre outros. A questão da embriaguez, que eu vejo que foi muito bem explanada, é uma questão muito turbulenta, né, para a gente... sempre muito polêmica, porque tem aquelas pessoas que condenam veementemente quem bebe e tal, e tem aquelas outras pessoas que sempre beberam, que são de outras gerações, de outra geração, que sempre bebeu, pegou no volante e sai para dirigir. Hoje isso não é mais permitido. Então, se acontecer algo, isso nem entra na discussão, sempre fiz, vou continuar fazendo. Acabou. Exato. Então, quando essa pessoa, esse pai de família, esse trabalhador, ou até mesmo esse guri novo, essa guria nova, que pega, vai, bebe e volta para sua casa, ou vai para outro local dirigindo, se causar um acidente, a probabilidade de vir uma condenação, mesmo existente em inúmeras excludentes de responsabilidade civil, vai ser potencializada. Vai ser infinitamente potencializada. Então, as pessoas têm que ter a consciência de que quando a gente
está dirigindo, né, conduzindo um veículo automotor, seja uma moto, uma motoneta, uma caminhoneta ou qualquer outro tipo de tipologia que a lei traz aí dos veículos automotores, é de que nós temos o dever da cautela. Com né? certeza. O motorista ele tem o dever da cautela. Isso não significa um direito absoluto do pedestre também, o que é muito questionado, né? Uhum. Então, vieram algumas perguntas no privado aqui. Talvez as pessoas não queiram se expor, né? Porque quando faz a pergunta aqui, às vezes elas se expõem porque aparece o nome. Veio um questionamento bem interessante. Que é o seguinte: a pessoa estava trafegando na rua, normal, não, segundo o questionamento hipotético aqui, tá? Estava trafegando, estava entrando num estacionamento, deu certo, então estava com baixa velocidade. Veio uma motocicleta, o motoqueiro, o motociclista, ele foi lá e atravessou o carro, bateu no carro certinho, só que ele estava com o capacete sem estar afivelado, ele não possuía a carteira de motorista A, né, que habilita ele para motocicletas, e ele também não tinha o documento da moto. O motorista do carro, ele prestou socorro, ligou para o SAMU foi até o local, porque a ausência, né, de prestar socorro aí também pode configurar crime de trânsito, né, potencializando. Então, chamou o SAMU atendeu, levou para o hospital, fez todos os exames, liberou o cidadão para a casa dele na segunda-feira. Uhum. Na quinta-feira, esse cidadão veio ao óbito. Segundo consta, o SAMU falou que houve hemorragia interna. Ponto. Esse condutor do veículo, ele poderá ser condenado por homicídio culposo? Deixa eu só entender aqui a situação. Ele estava trafegando, o cara cruzou uma arma por trás, Isso. Simplesmente apareceu na frente, né? Isso, arrebentou o motoqueiro. Então, primeira coisa, né? O fato dele estar sem habilitação. Foi isso que eu entendi. Que me passaram. Não isenta a pessoa de culpa, tá? Tudo bem, a culpa exclusiva da vítima no crime de trânsito pode até chegar ali a você ter uma exclusão do crime em virtude disso. Mas só o fato da pessoa estar sem capacete ou com documento vencido, esse tipo de coisa, não quer dizer que não haja culpa do condutor do veículo, né? É preciso a gente trabalhar um pouquinho sobre causa. O que é causa do crime, né? Então, você tem ali a teoria da equivalência dos antecedentes, que diz que a causa do crime, está lá no artigo 13, se não me engano, do Código Penal, é toda aquela ação ou omissão sem o qual o resultado não teria ocorrido, né? Então, uma hemorragia interna, que pelo que me foi dito aqui é a causa da morte, ela veio do acidente. Então, tá bom, existe uma causa e efeito aqui com relação à morte, né? Agora, vamos ver se houve crime ou não. Para haver crime, homicídio, que é o caso, porque tem uma morte, então nós temos que primeiro enxergar se houve dolo. Não me parece, em hipótese alguma, que haja ali o dolo, né? Então, nós temos uma única hipótese, enxergar se houve uma conduta culposa, né? E o que a gente teria que enxergar? Teria que ver para falar se houve ou não um crime culposo. Agiu aquela pessoa com imprudência ou não agiu com imprudência? A pessoa que estava dirigindo. Ao que eu vejo, pelo que me foi contado, não. Estava dirigindo na posição correta, enfim, como deveria ocorrer, né, prestando atenção no trânsito, e foi surpreendido por um motociclista numa situação que não era previsível, né? Então, para mim, ao meu ver, não se fala aqui em crime nem na modalidade culposa, tá? Agora, com relação a alguma responsabilização civil, essa bola eu jogo para você, aí você pode responder até melhor que eu, porque a questão de responsabilidade civil é do seu total domínio, né? Mas eu não enxergo nenhuma conduta culposa criminosa aí não, porque não vejo imprudência, nem imperícia, nem negligência. Então é um acidente, tá? Essa é a minha opinião superficial, por cima.
Eu também. Se o caso for esse realmente, né, essa situação hipotética, que inclusive havia seta ligada do veículo, se isso constar no eventual boletim de ocorrência de forma minuciosa, vai ficar muito difícil a caracterização da culpa, né, do agente causador do dano. Então, É isso aí, provavelmente, Vitor. Com causa mesmo. É exatamente isso. Fala. vai haver aí essa situação da irresponsabilização, né? Ou seja, aconteceu o fato jurídico, mas esse fato ele acaba sendo o condutor irresponsabilizado por ausência de culpa, né? Quebra do nexo de causalidade e ausência de culpa. Uhum. O que é interessante aí na esfera civil é que vai haver também a culpa exclusiva como excludente de responsabilidade civil em eventual demanda pleiteando indenizações por danos imateriais ou até mesmo por danos materiais naquela situação da legítima expectativa de vida, caso esse profissional, caso esse motoqueiro que faleceu, ele fosse o pai de família, ele fosse o provedor da família, entre outros, né? Mas nessa situação, pela forma que nos foi passado, acredito também que haverá a excludente de responsabilidade do dever de indenizar na esfera civil por culpa exclusiva ou concorrente. Como não houve culpa na esfera penal, na esfera criminal, isso vai atingir a esfera civil. E nessa situação, eu acredito que seria culpa exclusiva da vítima. A própria vítima deu causa de existir ao seu próprio falecimento, ao acidente. Então, primeiro, que ela foi negligente nas questões administrativas, né? Que é a questão de não estar com a carteira de motorista, não ter habilitação, de estar com uma moto sem os devidos, as cautelas obrigatórias pela lei, de não estar afivelado também o seu capacete, então ela foi totalmente negligente, né? Segundo, que provavelmente devia estar ultrapassando por local indevido, quando na realidade o outro veículo estava totalmente correto. Então ela deu causa de existir ao seu próprio falecimento. Acredito que neste caso específico, nem na esfera civil haverá o dever de reparar aí proveniente desse acidente de trânsito que não configurou crime. É isso aí, né? Só para mandar um beijo aqui para minha esposa, eu tô vendo aqui que ela entrou também, né? Beijo, mulherada beijo, marcando presença, né, Eduardo? É isso aí. Pois é. E a questão de aplicativos, né? Aplicativos de transporte caso ocorra acidente de trânsito. A gente teve até um colega nosso, professor, não vou citar o nome aqui, mas que comentou conosco na sala dos professores uma vez que ele sofreu um acidente de trânsito proveniente de um transporte por aplicativo, né? E aí, tem alguma diferença? Por o cara aí, larga a mão. Quem foi? Foi o professor Bittar, né? Professor Bittar. Ele mesmo. Inclusive, ele vai estar aqui. Ele é sensacional. Ele consegue, ele atrai, né? Ele atrai para ele. Então, naquela situação, não sei se você se recorda do caso, mas era uma motorista de aplicativo, bateu no carro, tinha seguro e aí complica. Lembrou? Como que fica a situação? Tem alguma diferença, alguma agravante ou atenuante ou alguma responsabilidade a mais na questão da condução? Tem sim, Palomar. Deixa eu só olhar aqui. Eu estou participando de alguma coisa, eu sempre participo com um livro aberto. Mas, se não me engano, tem uma agravante genérica. Pelo fato dele ser um motorista, né? Profissional, né? Por profissional. Deixa eu só achar aqui. Sim. Tá? Mas tem sim. Artigo 298 do Código de Trânsito. Né? Sim. Fala aqui, ó, são circunstâncias que sempre agravam a pena dos crimes de trânsito ter o condutor cometido o veículo, aí o inciso 5 ele diz, quando a sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais com o transporte de passageiros ou carga. Pense. Perfeito. Na segunda fase da dosimetria da pena, caso essa pessoa seja condenada criminalmente, ele tem ali uma agravante genérica que vai dar uma pioradinha ali na pena que o sujeito vai ter. Vai aumentar um pouquinho para ele, né? O preço vai ficar um pouco mais salgado, né? Da liberdade pelo menos ou da multa. Lá no Uber ele vai, né? Exato. 99 pontos. Eu não duvido nada que a culpa tenha sido dele, não. Sim. O que é interessante
que é interessante também, né, Eduardo, que nesses casos em que a questão dos transportes por aplicativos, os tribunais já têm reconhecido também que trata-se de relação de consumo. É? Então, trata-se de relação de consumo. Olha só que interessante essa sacada. Se você não participou, vamos supor, você é um pedestre, né? Ou nem um pedestre, a sua casa, houve um acidente de trânsito por um motorista de aplicativo, né? Ele participou dessa situação e bateram e caiu o seu portão, destruíram o seu muro ou algo do gênero, bateu no poste e caiu na sua casa, né? E destruiu, fez danos materiais aí para vocês, dano material. Nessa situação, o Código de Defesa do Consumidor, ele diz no seu artigo 17 que equiparam-se as vítimas do evento danoso, nesse caso, fato do serviço, todas aquelas pessoas, mesmo que indiretamente atingidas. Então, mesmo tratando de um acidente de trânsito ali entre um condutor de aplicativo e outro que não é condutor de aplicativo, você poderá responsabilizar a empresa, no caso, o próprio aplicativo, tá? Para ressarcir os seus eventuais danos materiais ou danos imateriais, de natureza estética, de natureza moral, de natureza existencial, entre outros. Isso é muito interessante deixar consignado para a galera que está nos assistindo aqui. Né? Tô vendo um amigo meu aqui, Júnior, tá lá em Boston. Agora ele é gringo e tá aqui nos prestigiando. Um abraço, Júnior. Realmente, até fica a questão, depois da empresa, vamos colocar aqui o Uber, né? Eu gosto de imaginar uma situação hipotética, aí caberia a Uber uma ação de regresso contra o condutor, né? Caso a culpa tenha sido dele, né? E até uma possibilidade aí até de denunciação da lide, que é uma questão mais processual, né? Não, a denunciação não caberia, não. Mas se você arrola, se a gente arrola com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, aí fica vedada a denunciação da lide. Se não colocar a relação de consumo, aí a denunciação da lide é show de bola, pode acontecer. Mas uma ação de regresso, ela caberia depois, não caberia? Facilmente. Mas agora fica aquela pergunta, né? O aplicativo vamos supor que seu portão, sua casa que foi derrubada, no exemplo, custou 20 mil, 30 mil reais aí de indenização. Aí o cara vai entrar com uma ação de regresso contra um motorista que não ganha nem 1.500, 2.000 por mês para sobreviver? Vai ganhar e não vai levar. Situação, por exemplo, Paulo Mares, que acho que um mês atrás minha mãe, ela bateram nela, né? Ela estava andando e bateu um cara do Uber, no aplicativo do Uber. E aí ela pegou o telefone do cara, o cara falou que ia pagar, rapaz do céu, depois desapareceu. Né? E ela teve... É sempre assim, né, Eduardo? É sempre assim, né? Vamos deixar outra dica, então, prática. Só nesse seu caso, já vamos deixar uma dica prática para a galera. Quando você sofre um acidente de trânsito, a pessoa que bate no seu carro, na sua moto, no seu veículo, ela vira um santo ou um anjo. Ela deixa telefone, ela fala que vai reparar seus danos. Você fica até comovido com a pessoa, você acredita que ela olha nos seus olhos e diz isso. E aí passa, depois o momento acalma a situação, todo mundo hoje tem um advogado de plantão, né? Todo mundo conhece alguém que é formado em Direito ou que está se formando em Direito, pega, consulta, entra no Google, tira, não sei o quê, fala, o quê? Vou dar canseira nessa pessoa. Não vou nem continuar a atender esse telefone, até bloqueia a pessoa, né? E aí some. Então, para evitar esse tipo de situação, a gente tem algumas condutas que devem ser tomadas. Faça o seu boletim de ocorrência imediatamente. Tire foto do documento da habilitação, se possível for, na hora dessa pessoa que está se mostrando solícita, né, que bateu no seu veículo, mas diz que vai resolver. Né? Tire foto, anote os dados, coloque o nome completo dela com o CPF, pegue já o endereço dessa pessoa, se possível for. Eu sei que ali no momento a gente fica nervoso e tal, pelas circunstâncias, mas é importante uma pessoa, pelo menos, estar calma para conseguir fazer esse checklist, vamos dizer assim, mínimo ali na hora, para depois evitar uma longa batalha jurídica, né, judicial, aí às portas do judiciário. Mas vai lá, volta aí na sua mãe. Ela bateu no carro. Da pessoa, vê se existe, né? Joga no Facebook. Exato. Dela, né? Só não exponha ela, né? Só não exponha ela. Entra, pede os dados, mas não expõe.
Senão é você que vai ter que indenizar a pessoa por dar moral. Mas, tô vendo o Júnior tá fazendo a pergunta. Daqui a pouquinho, só para terminar. E aí minha mãe falou, meu Deus, o cara não atende mais. Eu realmente, confesso, até que me embola. Eu nem pensei em acionar o Uber, nada, mas acho que essa aí é uma boa alternativa, pelo menos para pagar ali a franquia, né? Que ela teve que pagar. Com certeza, com certeza. Com certeza, mas vai sem medo de ser feliz. O Júnior está perguntando aqui, o carro que bate atrás está errado? Não, nem sempre. Mas milita uma presunção legal, que é uma presunção social que sim. Então, aparentemente sim. Né? Que carro que bate atrás, você tem a ideia de que ele não é uma verdade absoluta, mas geralmente é. Né? Geralmente é. Então, o que acontece? Quando o cara bate atrás de você, você tem que produzir. E você está certo. É bom que você produza ali a prova de que você está certo. Então, imagina ali que bateu atrás do seu carro, mas você bateu atrás porque o cara deu uma freada brusca, né? Então, nesse sentido, você não está. Se você respeita as normas de distância, também a questão da velocidade, provavelmente você está certo. A única coisa é que presume-se, há uma presunção até folclórica já hoje em dia, de que quem bate atrás está errado. Isso não é absoluto. E se você conseguir comprovar que, na verdade, houve essa freada brusca aí eu não vou entrar na questão da prova, como é que eu vou produzir essa prova, você consegue sim se comprovar que quem estava errado era quem estava na frente e não quem bateu. Dá aquela resposta clichê de produção de prova, né, Eduardo? Você vai conseguir produzir a prova por todos os meios admitidos em direito. Né? Então... lá no Exato, você vai produzir por todos os meios. Agora, não existe essa presunção absoluta. Não, né? não tem. Até mesmo porque todos nós passamos por uma autoescola, aquelas aulas sensacionais que nós somos obrigados por lei a passar. Né? Uhum. E eu me recordo como se fosse hoje, na apostila e na aula, sobre dirigibilidade defensiva, né? Que é um dos requisitos obrigatórios aí para a gente conseguir passar, colar grau e conseguir aí a nossa tão sonhada carteira de motorista. E essa dirigibilidade defensiva é muito utilizada como ataque ou defesa em processos judiciais. Né? No caso, por exemplo, da batida na traseira, por que não se pode considerar absoluta, né? Quem bate a traseira é responsável? Porque ele pode estar dirigindo de forma defensiva, de forma consciente, que nem você disse, com o distanciamento correto, né? Esse distanciamento dentro da velocidade permitida na via, o que é muito difícil hoje em dia. Né? Venhamos e convenhamos. Quem vai andar a 40 por hora na via hoje? Quem vai andar a 60 por hora nas rodovias? Não vai andar. Não vai andar. Se andar, parabéns. Mas parece que eles que andam na hora... Quem andar vai levar uma buzinada atrás. Vai levar uma buzinada, parece que vai atrapalhar todo mundo quem está correto. Né? Porque está todo mundo errado, na realidade. Todo mundo assumindo o risco. Então é importante consignar isso daí também para a galera, né? Deixa eu só fazer uma observação aqui que eu acho de suma importância, Palma. Fala aí. A questão de pista, né? Você está na avenida. Aí a avenida está lá falando 60 km por hora. E você está na pista da esquerda e vem alguém atrás, você tem que abrir, cara. Tá? Se você favor, né? Se você não abre, isso é infração. É óbvio que não é crime, mas é infração. Mas eu estou no limite da velocidade. Não interessa, vai para a direita. O problema dele, ele vai se virar ali porque ele está correndo ali. Mas o fato de alguém estar na pista da esquerda, mesmo que no máximo, no limite de velocidade, se vier alguém ali pedindo passagem, você tem que vir para a direita. Mas se você não for, isso gera multa, tá? Mesmo que se você esteja no limite da velocidade. Pelo amor de Deus, de tudo que eu falei na live, se conseguir salvar essa informação, eu vou dormir feliz já. Tá bom? Nossa, ou se faz um bem. Eu me recordo quando eu lecionava ali na Unic Beira Rio 2, né, antigo Unirondon. Rapaz, eu pegava aquela Beira Rio e não tinha
santo que fizesse a pessoa sair da frente, porque ela estava no limite da velocidade. Exatamente. Isso Isso é infração de trânsito. Isso daí, rapaz do céu, e gerou até discussão na sala dos professores. Porque uma vez uma professora estava na frente do coordenador, lá na Beira-Rio. E o coordenador dando luz todo momento, falando, vamos, né, louco lá para entrar. E ela não saiu, chegou lá na sala e falou, não, o senhor está errado. Eu estava no limite da velocidade, eu não tenho que abrir para ninguém não. Olha só as ideias. Mas assim, é infração. Eu gosto de falar em sala de aula, toda norma tem um porquê, tá? Então, eu pesquisei o porquê dessa norma. Você não sabe o que está acontecendo com a pessoa que está atrás. Essa pessoa pode estar em emergência, por exemplo, né? Então, mesmo você estando numa velocidade aí que é o máximo permitido, você tem que dar passagem para a pessoa que vem atrás pedindo passagem. Até porque pode ser uma situação emergencial e não cabe a você medir isso. Então, a lei, ela traz essa infração para aquela pessoa que segura o trânsito, mesmo estando ali na velocidade máxima permitida, tá? Então, não é aqui só deboche que a gente está fazendo, não tem um porquê dessa Sim. norma, mas é infração. É infração. Não esqueça, né? Não esqueça. E não vou abrir, você está errado. Acabou, você está errado, tá? Então, e o fato dele ter uma velocidade a mais não quer dizer que você esteja certo. Isso não te dá nenhum tipo de certeza. Aí a gente pode até confabular situações aqui. Se você não abriu para a pessoa passar, além de ser uma infração, se ela tiver num estado de necessidade e vier a falecer porque ficou comprovado que a demora no atendimento médico causou o óbito dessa pessoa, você pode ser responsabilizado. Não, pode. Vamos falar aqui em estado de necessidade. A pessoa está precisando urgentemente do médico. Você não sai da frente, esse cara pode passar por cima. Aí você faz aquele passa por cima. Se ele tiver realmente, ele passa. E vai te matar e não vai dar nada para ele. Por quê? Porque estado de necessidade é um estudante de estúdio. Exatamente. Brincadeira, né? Mas pode acontecer. Pode acontecer. Se acontecer, é game over, né? Para quem falou que estava lá no limite da velocidade. Exatamente. Mas é isso aí, meu querido. Nós temos alguns minutos aí para o fim da nossa live. Já transcorreu quase 1 hora aqui de bate-papo. Passa muito rápido. Muito rápido. É aprazível, né? Saudade das nossas conversas na hora do intervalo, falando bem dos nossos alunos, da rapaziada que estuda, né? Essa galera ímpar aí, parece que não, mas faz falta, né, Eduardo? A gente faz falta. A gente pega às vezes pensando, poxa, cara, hoje, daqui a pouquinho eu já ia pegar meu carro, ia pra faculdade, ia ver a galera, tomar meu cafezinho. Alguém que ia te trancar, né? Ia dar uma Exato. Né? Tudo isso ia acontecer. Exato. Ia falar tudo isso que a gente falou aqui em sala de aula, pra galera, tirar umas dúvidas sensacionais que só a galera em sala de aula tem, né? Que parece que é algo incrível, né, Eduardo? Galera entra na sala de aula, parece que tu entra num turbilhão ali de ideias que só solta lá. Né? Exatamente. Entra em uma dimensão totalmente alternativa, algumas perguntas que só existem entre 4 paredes. Eu queria só deixar aqui um abraço a todos que estão nos assistindo aqui, tá? É muito legal contar com a presença de vocês. O papo foi super bacana, tá? E pedir aí, eu sou um hipocondríaco nato e morro de medo de qualquer tipo de doença. Então eu estou cagando de medo dessa pandemia, tá? E vejo ali os números, e esses números me assustam. Então, e está começando a atingir pessoas próximas da gente, né? Sim. Antes de ontem, morreu o pai do professor Ricardo, que foi professor dos que passaram por aqui já, né? Então, fique em casa, distanciamento social, uma hora a gente vai passar por tudo isso, mas vamos tentar manter ali as regras. Mesmo quem não acredita, se você não acredita que esse seja o caminho, não para para ver, né? Vamos esperar passar tudo isso, depois você vai lá, faz suas manifestações, faz um pente fino contra todas as autoridades que realmente possam ter utilizado esse momento de pandemia, mas não vamos pagar para ver, não. Porque você vai sair aí com uma baladinha, você está de saúde, mas você vai voltar para casa, vai conversar com o seu avô, vai pegar em algum lugar que pode passar para alguém e pode ser que você não morra, mas uma pessoa próxima de você
pode vir a falecer. A pandemia mata, tá aí. Cuiabá já tem 40 mortes, o estado do Mato Grosso já tem 100 e poucos mortos. Então, vamos manter o distanciamento social, usar máscara, álcool em gel e muita responsabilidade, tá bom? Concordo plenamente, Eduardo. E parece que cada dia que passa, essa doença vai chegando, orbitando mais próximo de nós, né? Lá onde meus pais moram, já tiveram 2 casos confirmados no prédio. Aqui onde eu moro, no meu prédio também, 2 casos confirmados na torre que eu moro. Então, assim, bem delicado, né? Nosso querido professor também, que estava internado lá da Unic Beira Rio 1, que é a Unic, né, o Dejango Campos, que nós muito oramos por ele. Ele conseguiu sair da bed, ele chegou a ficar internado alguns dias na UTI. Né? Então, não é brincadeira. Tem alunos, Né? eu já sei que contaminaram, né? Isso. Então, assim, vamos nos respeitar, né? Eu acho que é uma questão de nos respeitar. Então, que nem você disse, você não acredita, mas não vamos pagar para ver, porque às vezes não é você que vai estar pagando, é o colega que você tanto ama, que você admira, que muitas vezes vai deixar de existir pelo fato de você querer pagar para ver. Então, se puder aguentar mais um pouquinho, né? A gente já aguentou tanto aqui em casa, se puder aguentar mais um pouquinho, poxa, a gente vai sair vivo dessa, para poder tomar umas pingas junto. Exatamente. Depois a gente aproveita, abraça todo mundo, sai aí lambendo o corrimão, não interessa, mas agora sim. Vamos lá. Exatamente. Eduardo, muito obrigado aí por ter dividido a tela comigo. Você só engrandeceu aqui o projeto Eu, Você e o Direito. Lembrando a todos que estão nos assistindo, para depois se inscrever lá no canal do Professor Palomares no YouTube. Eu vou deixar 100% a nossa live lá disponível para você acessar a qualquer momento e poder tirar suas dúvidas sobre crimes de trânsito, que tão bem explanado foi pelo meu amigo, colega de profissão, doutor Eduardo Lacerda, professor respeitabilíssimo aí na cátedra dele, na Unic Pantanal. Muito obrigado, Eduardo. Um abraço a todos os presentes. Valeu. Tchau, tchau. Tamo junto. Um abraço. Mesmo que virtualmente. Né?